pessoal, beleza? Primeiramente, muito obrigado a você que participou da live surpresa, né? Na madrugada desta quinta-feira, né? Eu trabalhei bastante de quarta para quinta, né? Tanto no programa Bola Rolando no Band Esportes. Aliás, nesta quinta-feira vai ter de novo, hein? Às 5 da tarde com Cá Fernando e Fábio Piper. Trabalhei na transmissão do jogo para Brasileirão Play, né? Para mais de 130 países, mundo afora, do jogo entre Corinthians e Fluminense. Aliás, uma sapatada, um massacre corintiano, 5-0 em cima do Fluminense. E depois fizemos a live para a gente falar sobre todos esses temas, um tema livre ali, pessoal perguntando bastante, né, sobre uma série de coisas, até quem foi melhor, né, Gerrard ou Lampard e tal, falei. Mas assim, eu quero focar na Libertadores, porque, na verdade, o Flamengo tomou 2 choques de realidade nessa quarta-feira, sem nem saber direito por quê, né? Eu quero explicar isso para vocês aqui. No ano em que a Libertadores será realizada, a final dela, pelo menos, né, na casa do Flamengo, no Maracanã, isso é emblemático por 2 equipes de São Paulo e 2 equipes que, se alguém falasse no início da Libertadores que estariam na final, alguém ia falar que tá louco, né? O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, que era um time sem nenhuma organização, sem nenhuma ideia ofensiva, né? Enfrentando o Santos, que era o Santos do Gesualdo, que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pela Ponte Preta, um time de Série B, que quase eliminou o Palmeiras depois, e com o Cuca assumindo um dia antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que foi justamente o empate entre Red Bull Bragantino e Santos na Vila Belmiro por 1-1. Trabalhei nesse jogo, por sinal. Então, assim, o Cuca que era dado até por mim, né? Como já, olha, esgotado no futebol, né? Pelo menos no primeiro escalão do futebol. Trabalho muito ruim no São Paulo, ficou muito tempo fora e retorna ao Santos, um time que eu até esperava assim, falar, pô, tivesse que apostar, fica meio de tabela para baixo, né, tal. Mas uma recuperação impressionante do Santos, uma fase maravilhosa do Marinho, muito provocada também, claro, pelo dedo do técnico Cuca, o Soteldo jogando muita bola, não necessariamente ficando confinado apenas ao lado esquerdo, né? O Soteldo que para mim foi o grande jogador, o grande destaque do Santos, da vitória sobre o Boca Juniors por 3-0, um massacre do Santos no Boca, né? E o Santos se classificando com um técnico que assumiu há 5 meses o comando técnico do time, né? Impressionante, assim, uma coisa que numa temporada imprevisível como essa, não só no futebol brasileiro, eu já falei muito sobre o que está acontecendo na Europa também, o Santos e o Palmeiras mostram o quão é imprevisível essa Libertadores e o quão pode ser ainda, né? Hoje, para mim, se a final fosse hoje, eu apostaria todo o meu dinheiro, que não é muito, no Santos. O Santos, para mim, chega mais forte à final do que o Palmeiras, até pelo retrospecto, né? Olhando em retrospectiva, a campanha de ambas as equipes na Libertadores da América, né? O Palmeiras pegou um grupo muito fácil, um grupo que tinha Tigre, Bolívar e Guarani do Paraguai. Depois o sorteio foi extremamente benevolente com a equipe verde, né? O Palmeiras passou pelo Delfim e pelo Libertad. Em contrapartida, o Santos passou de forma invicta, com 5 vitórias e 1 empate, num grupo que tinha o Olímpia do Daniel Garneiro, tetracampeão paraguaio, o Defensa e Justiça, que está na semifinal, com grandes chances, para mim, na minha opinião, de a final da Copa Sul-Americana, treinado pelo Renan Crespo, o time que eliminou o Vasco e Bahia, né, na Copa Sul-Americana, e o Delfim, que acabou surpreendentemente se classificando às oitavas de final da Libertadores da América. Era um grupo mais difícil do que o do Palmeiras, o Santos passou com louvor. Aí o Santos pegou um time contra o qual eu imaginava que não ia passar. Para mim a LDU estaria na semifinal da Libertadores da América. A LDU passaria, na minha opinião, pelo Santos e depois passaria pelo Grêmio, né? E o Santos ganhou da LDU na altitude. Lembrando que esse time da LDU se classificou na primeira fase num grupo que tinha São Paulo e River Plate. Muito bem treinado esse time pelo técnico uruguaio Pablo Repetto. E o Santos ganhou na altitude de Quito por 2-1 da LDU, perdeu na Vila Belmiro por 1-0, a única derrota do Santos da Libertadores até aqui, num jogo muito tumultuado, aliás, e acabou se classificando pelo gol qualificado. E aí, nas quartas de final, passou como quis pelo Grêmio. Assim, foi um massacre em Porto Alegre, o Santos jogou muito melhor, empatou por 1-1, até, curiosamente, né, esse confronto tem muito a ver com aquele confronto entre Flamengo e Grêmio, na minha opinião, na Libertadores de 2019, né? O Santos jogando melhor em Porto Alegre do que o adversário, trazendo 1-1 para casa e aí em casa atropelando
a equipe do Grêmio. E aí, contra o Boca Juniors, foi superior no jogo da Bombonera e mais uma vez atropelou o time do Boca. 3-0 foi pouco. O Boca ainda teve o Fabra, né, expulso. O Boca treinado pelo Miguel Angel Russo, né, que foi campeão da Libertadores em 2007 pelo Boca, mas uma espécie de Vanderlei Luxemburgo, Filipão da Argentina, né, um técnico já ultrapassado. E o Palmeiras chegou de forma invicta até o confronto no Allianz Parque, até pela fragilidade dos adversários que enfrentou em toda a Libertadores. E veja, não é uma crítica ao Palmeiras, é uma constatação. O Palmeiras fez a obrigação dele, ganhou todos os jogos. E contra o River Plate foi massacrado. Me parece que o Abel Ferreira vai ter que mudar a forma dele de pensar futebol para essa final. São dois times que não prezam muito pela posse de bola, nem Palmeiras nem Santos. Mas o Palmeiras vai ter que assumir o protagonismo, acredito eu, na decisão. Não vai poder jogar dessa forma reativa como jogou nos dois jogos contra o River Plate. Não deu resultado, no outro não. Então acho que vai ter que mudar um pouco a forma de jogar. Propor mais o jogo contra o Santos, que na minha opinião tem um time hoje, um conjunto mais forte do que o do Palmeiras, que é um time ainda em formação. O Fábio Piperno fala muito bem. O time do Palmeiras tem fragmentos do trabalho do técnico Abel Ferreira. E o Flamengo perde uma grande oportunidade. Por que eu falei de se tratar de um choque de realidade, né? A forma como o Corinthians ganhou do Fluminense 5-0, né? O Fluminense começando a partida com os mesmos 11 titulares que começaram o jogo contra o Flamengo. E o Corinthians passou como quis, atropelou 5-0. O Corinthians, que é um time, convenhamos, pior do que o do Flamengo, né? Time que o Flamengo do Dome meteu 5-1, já com o técnico Wagner Mancini na Arena Corinthians. Então, assim, depois de a gente olhar contra outros adversários, isso vai se tornando meio que inadmissível, né? E o Flamengo ver com o melhor elenco do futebol brasileiro, indubitavelmente, talvez o melhor elenco do futebol sul-americano, dois times rivais, né? Santos e Palmeiras de São Paulo, chegarem e decidirem a Libertadores da América dentro da casa do Flamengo, dentro do Maracanã. É para se pensar. Flamengo cometendo vários erros, não só no campo, não só erros técnicos, mas erros de gestão, escolha de técnico, de tempo de trabalho para técnico, de contratações mal feitas. 2020 e esse início de 2021 para esquecer, né? Não só pelo contexto mundial, que é muito mais importante do que qualquer coisa que envolva futebol, mas particularmente no que diz respeito ao Flamengo. Muito ruim. Briga ainda pelo Campeonato Brasileiro, é um campeonato imprevisível, como a Libertadores também é, mas honestamente, com esse futebol, pelo desempenho, a matemática pode até ainda dar esperanças ao torcedor, mas o desempenho nesse momento não dá não, tá bom? Grande abraço, até a próxima.